Olá, filhos e irmãos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou filha de Padilha. Não esquece de dar o seu like, de ativar o sininho de notificação para que o YouTube avise vocês toda vez que entrarmos com vídeos novos. Acesse também Casa de Padilha 7, porque somos Ubuntu. Eu sou por você, porque todos somos nós e todos somos filhos de Padilha. Em todas as nossas plataformas digitais, vocês podem acessar os telefones para entrar em contato com a casa. Marque sua consulta, também a sua cabalística apométrica. Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, porém mais atual do que se imagina. Nós vamos falar de eletroconvulsoterapia, mais conhecida como choques. Há 80 anos atrás, na Itália, existia um hospital, Ienza, o nome, em Roma, que tinha muito essa prática. Eles acreditam, dentro da ciência, que esse tipo de tratamento evitaria a psicose. Então, se mesmo que inserindo os remédios não há um resultado, e muitas tentativas sequenciais de suicídio, então essa seria uma alternativa. Há muitos anos atrás, no Brasil, e também, coincidentemente, no Holocausto, Hitler usava essa técnica. Embora tenha, assim, um pouco de cautela quanto a esse tratamento, geralmente quem sofria esse tipo de processo anos atrás eram aqueles que eram considerados um problema dentro da normalidade do dia a dia. Então eles iam para aquele processo assim, vai resolver. E é assim que a sociedade via, né, essa situação. As pessoas têm essa ideia do processo de tortura, porque foi criminalmente usado para isso. Há 50 anos atrás, um médico, Meduna, ele extraiu da cânfora a essência pura dela para que fosse injetada nas pessoas a fim de que estimulasse uma convulsão. Acredita-se que assim diminui o índice de psicose. A técnica seria indicada para casos de depressão profunda, esquizofrenia, catatonia e também para casos onde há incidência de suicídio muito grande, que eles chamam de psicose. Digo que o assunto é recente. 2 dias atrás, houve uma portaria aqui no Brasil pedindo o retorno desta técnica. Claro, hoje já mudou muito. Não existe uma leitura científica agradável sobre esse assunto, mas hoje a técnica não é feita mais com a pessoa amarrada na maca, com os eletrodos na cabeça, né? Seria feito sob efeito anestésico, com a presença do psiquiatra, do médico clínico, da equipe de enfermagem. E dura 30 minutos mais ou menos, né, de tratamento. É um pouco chocante se falar disso, porque realmente temos essa memória mais antiga, né? E o medo hoje seria isso, ou talvez não diria medo, mas insegurança de que, para que se volte essa técnica, voltariam os manicômios, já que hoje nós temos as terapias de hospital dia. Acredito que os dois seriam interessantes, porque o hospital dia, para aqueles casos de pequeno e médio porte, e alto e máximo, seria a ideia sugestiva do internamento. Os direitos humanos sempre vão brigar com isso, questão do manicômio, para que a pessoa não fique lá, né? De qualquer forma e a qualquer jeito. Que é muito complicado isso de se pensar. Muitas pessoas foram abandonadas nesse estado. Mas depois de uma lei, acho que foi de 2013, então não se tem mais isso, só os hospitais dia, mas esses casos gravíssimos, então as pessoas tiveram que levar essas pessoas para casa, né? E talvez não tenha ali um conhecimento clínico para poder lidar com essa situação. Então começaram a surgir bastante casos de pessoas presas, acorrentadas, que também não é solução, mas acredito que o que existe muito é a falta dela. Pensando que há relatos de que presídios psiquiátricos utilizam dessa técnica naquela forma mais retrógrada. Veja só, presídios femininos e masculinos também
até uma série que mostrou isso esses tempos atrás. Se eu me lembrar, depois eu deixo nos comentários para vocês. São casos a se pensar. A técnica pode ter evoluído, mas como diz, ainda há uma restrição ali dentro da própria ciência daquilo que se propõe. É vago dizer que ela seria um tratamento, mas que a gente tem respostas de casos de pessoas que ficaram catatônicas, é aquele estado de paralisia, que a pessoa já não come, já não dorme, ela anda na rua, por exemplo, um exemplo, né? Falando sozinha, ou ela simplesmente se prostra, e há casos de pacientes que só levantavam da cama para ir à consulta e só se alimentavam de forma obrigatória quando já estavam quase desmaiando de fome. Esse é o caso de uma paciente que deu certo essa terapia, assim podemos chamá-la, né? Para casos graves realmente. Espiritualmente falando, nós, dentro do que aprendemos em estudos e ensinamentos, que o mais importante seria se tratar a causa, que a depressão causa uma reação. Muitas pessoas têm até problemas físicos, sinais e sintomas no seu corpo devido a depressões gravíssimas. Tem pessoas que, depende do nível de medicamentos que fazem uso, elas acabam se prostrando demais, porque existem os efeitos colaterais. Então, dentro da espiritualidade, seria interessante falar sobre o processo realmente do perdão, o processo evolutivo, kármico, também entender as razões e causas que proporcionam os efeitos. A sociedade tem todo um trauma sobre este tipo de técnica. Os pacientes epiléticos, nós vemos que as pessoas têm receio por não entenderem o que está acontecendo. E você paralisar a pessoa para que ela não se machuque, para que ela não corte a língua, já é uma ajuda de grande proporção para quem está passando isso naquele momento. Quanto aos choques, como nós ouvimos falar como processo de tortura, realmente há todo um bloqueio dentro, como eu disse para vocês, da sociedade, dos direitos humanos, para que essa técnica seja muito bem estudada e muito bem calçada dentro da lei. Hoje já está inovada, mas ainda precisa se estudar mais e entender mais, ali sobre direitos e deveres, e de repente até se dizer como será aplicado e feito. Então, existem dois lados, duas faces dessa história, que seria o tratamento, quem está em tratamento. Então, nós temos que ver como que as reações das pessoas com relação a isso. O processo depressivo realmente é agressivo demais a quem está dentro dele. Cada caso tem uma linha de pensamento, assim entender. Mas, como eu disse para vocês, tratar-se a causa é o objetivo deste vídeo hoje. Porque traumas realmente marcam a vida das pessoas e são difíceis de serem tratados somente de forma medicamentosa. Se permitir, se perdoar, intrinsecamente, onde acontece a mudança, então a resposta ela é mais definitiva. Posso chegar a uma conclusão aqui com vocês juntamente, é que sozinhos não conseguimos. Então nós precisamos de forças, de aliados, diria assim, como para um tratamento que seja espiritual, que seja carnal, mas precisamos de uma solução. Por isso a Casa de Padilha é o Ubuntu. Todos somos nós. Um axé de Casa de Padilha para vocês.